E não vão ser necessárias, não vai ser necessário pelo menos fazermos muitas contas para a rubrica que aí vem, a matemática ao seu encontro, com o professor Ricardo Teixeira. Muito boa tarde, professor Ricardo Teixeira, bem-vindo uma vez mais ao Açores Hoje. Na rubrica desta segunda-feira, pretende trazer-nos aqui diferentes pontos de vista para encararmos a matemática. Não há um tema, há muitos temas. Exatamente. Boa tarde, Vera, boa tarde aos nossos telespectadores. Hoje trago algumas curiosidades sobre temas que já foram abordados aqui no programa e desde logo começo com o tema da última rúbrica, em que falamos no jogo do galo. Vimos algumas estratégias. O jogo do galo é um jogo tradicional em muitos países e assume diferentes designações. Há dois jogadores, um que tem o símbolo X e outro o símbolo O, que até são designados por cruzes e argolas, termos engraçados, e a ideia é ganhar aquele que primeiro faz 3 em linha. E aqui recorda-se uma estratégia vista na última rúbrica, que é a estratégia do triângulo, como vemos do lado esquerdo. Quem conseguir fazer... Para vencermos, exatamente. Quem conseguir fazer um triângulo tem 2 hipóteses de vitória e o adversário, como vemos do lado direito, mesmo que tente bloquear uma das hipóteses, ganhamos sempre pela outra. Portanto, é uma estratégia comum a vários jogos. Arranjar duas formas de ganharmos, porque o adversário só vai conseguir bloquear uma delas. E a outra fica garantida. E a outra fica garantida. Isso é comum a vários jogos, mesmo jogos de tabuleiro, como o X, que é um jogo do Campeonato Nacional e Regional de Jogos Matemáticos, já foi divulgado também aqui no programa. São jogos que essa estratégia realmente se aplica. Na última rúbrica também mostramos vários tabuleiros diferentes, feitos com diferentes materiais. Não precisamos ter obrigatoriamente as cruzes e as argolas. Aqui este é da minha coleção. Tinha prometido mostrar este da minha coleção, com as vaquinhas e as ovelhas, que podem funcionar, por exemplo, as vaquinhas como cruzes e as ovelhas como as argolas. E, portanto, pode ser um bocadinho criativo. Outra ideia interessante está aqui, mostra-se aqui nesta imagem, que é a ideia de jogar o jogo numa versão 3D, em que temos 3 tabuleiros e nós podemos mesmo fazer o 3 em linha num só tabuleiro, na horizontal, na vertical ou na diagonal, mas podemos, como demonstramos na próxima imagem, fazer outras variantes. Podemos fazer o 3 em linha, mas com um símbolo em cada tabuleiro. Como vemos do lado esquerdo, nós completamos uma linha, mas com um símbolo em cada um dos tabuleiros. No centro, na diagonal, e do lado direito, um pouco diferente, é ter o mesmo símbolo exatamente na mesma posição dos 3 tabuleiros. Portanto, são outras variantes. Esses jogos de 3 dimensões, digamos assim, são comuns e até nas séries de ficção científica aparecem. No Caminho das Estrelas, do Star Trek, uma série muito conhecida, aparecia a versão do xadrez tridimensional como um jogo do futuro. Quem sabe se esse jogo... Será o jogo do galo também. Quem sabe se esse jogo do galo não será um jogo do futuro. Aqui está uma versão, portanto, os colecionadores levam isso muito a sério. Temos aqui uma versão idêntica ao esquema que vimos anteriormente, mas mais elegante, com acrílico, 3 placas em acrílico e berlindes de 2 cores para simbolizar os dois os símbolos. E joga-se em simultâneo ou o ideal para quem começa a completar um tabuleiro à vez? Se considerarmos só um tabuleiro, temos o nosso jogo do galo simples. E depois, numa segunda fase... É mais desafiante. É mais desafiante considerar os 3 ao mesmo tempo. Cada jogador, à vez, coloca uma peça num qualquer dos tabuleiros e depois o objetivo pode passar por fazer aquelas combinações que vimos para chegar à vitória. Mas é mais desafiante, de facto. Esta é uma versão 3D interessante. E usa-se a mesma estratégia do triângulo para... Sim, mas como nós avançamos para 3 tabuleiros, gera-se aqui uma série de estratégias adicionais e torna o jogo mais rico. Outra versão que eu trago também aqui, que foi referida por Alda Carvalho e Carlos Pereira dos Santos, da Associação Ludos, é o chamado Super Galo. Então o que é que nós temos, Vera? Nós temos o tabuleiro tradicional do galo, mas depois cada casa tem outro tabuleiro do galo. Então temos o galo grande, digamos assim, e os mini-galos. Já parece mais o Sudoku. Já parece, já tem uma estrutura assim mais complexa. E então o que é que acontece? Vamos pensar que o jogador das cruzes é o primeiro a jogar e ele pode jogar em qualquer uma das casas do tabuleiro grande e nessa casa em qualquer uma das casas do mini galo. Portanto, eu escolhi, vamos imaginar que eu sou o jogador das cruzes e escolhi jogar
no canto superior esquerdo e ao centro. Então, o que é que acontece agora? A minha jogada vai determinar, vai ditar qual é a possibilidade de jogada para o adversário. Vamos ver a próxima imagem. E aquela zona do tabuleiro funciona como um mapa do galo grande. E se eu joguei ao centro, eu estou a obrigar o jogador das argolas a jogar no galo grande no centro. Como se fosse um mapa ou como se fossem as coordenadas da localização onde temos que jogar. E então, o jogador das argolas agora tem que jogar no tabuleiro grande, na casa ao centro, pode escolher qualquer uma das casas do tabuleiro pequenino. Vamos ver um exemplo? Portanto, vamos supor que o jogador das argolas escolhe ali o canto inferior direito, mas podia escolher outra posição, mas tinha que ser aquele galo. Tinha que ser o do meio. Porque foi determinado para a jogada do anterior jogador. Agora vamos continuar com esta estratégia. Agora este jogador vai determinar novamente a jogada agora do jogador das cruzes. Vemos na próxima imagem, portanto, como o jogador das argolas jogou naquela posição, isso vai determinar que o jogador das cruzes agora tem que jogar no canto inferior direito do tabuleiro grande, em qualquer uma das posições. Vamos ver o que é que acontece de seguida. O jogador das cruzes escolhe ali aquela posição. Tinha que ser naquela casa, mas podia ser em qualquer uma das posições. E sucessivamente um jogador determina onde é que o outro poderá jogar. Exatamente, Vera. E aí também temos outra dinâmica com mais estratégias. É um jogo mais rico. E demora mais tempo. Leva mais tempo. E também porquê? Porque eu não quero colocar o adversário numa casa do tabuleiro grande que não me interessa, ou que eu estou quase a fazer o 3 em linha, ou que o jogador adversário está quase a fazer o 3 em linha. Então eu tenho também que jogar em casas que me dão jeito, mas ao mesmo tempo que não lancem o adversário em jogadas perigosas. Agora, o que é que acontece ali? O jogador das cruzes jogou no canto inferior esquerdo. Vemos na próxima imagem, exatamente, já está aqui. Isso significa que o jogador das argolas tem que jogar no canto inferior também esquerdo, do tabuleiro grande. E agora isso continuava. Agora o jogador das cruzes tinha que jogar onde? No canto superior direito e assim sucessivamente. E vamos chegar a supor que chegamos a uma situação de jogo onde alguém faz 3 em linha. Portanto, neste caso, o jogador das cruzes fez ali 3 em linha. Então, automaticamente, aquela casa do tabuleiro grande é sua e é marcada com uma cruz grande. Vemos na próxima imagem. Marca-se com uma cruz grande e aquela casa já é do jogador das cruzes. Já é um ponto de ganho. Já é um ponto de ganho. Aquela casa já está a ganho. E o jogo prossegue. Se, eventualmente, algum dos jogadores calhar naquela casa, pode escolher, então, outra casa do tabuleiro. E o jogo avança. E qual é a ideia? Fazer um 3 em linha, mas no tabuleiro grande. Portanto, estamos a ver a quantidade de estratégias. Há muito mais probabilidades de jogo exatamente. com este tabuleiro. É um jogo mais rico, porque de facto o jogo do galo tradicional é mais simples. Termina em poucas jogadas. Ganha-se ou perca-se, termina em poucas jogadas. E este tem mais profundidade, é um jogo com mais profundidade e é interessante, está também a fazer sucesso nas nossas escolas. O ano passado eu divulguei aqui no programa o jogo Pontos e Quadrados, também um jogo tradicional e que muitos conhecem da sua infância. Faz parte dos jogos matemáticos? Também faz, também tem muitos conceitos matemáticos, como a área, os polígonos e vários conceitos que podem ser explorados. E este também pode, para além das estratégias, que são sempre importantes, também pode explorar mais, como vimos, a questão da localização espacial, das coordenadas, da localização dos objetos, que faz parte do nosso currículo. E a última imagem que foi mostrada, que eu pedia para mostrarem outra vez, se fosse possível, é de um tabuleiro que foi construído pelos professores da EA da Escola Básica e Secundária da Madalena, o César Silva e a Áurea Dias, mas um pouco por todas as escolas dos Açores. Este jogo do Super Galo está a ser jogado para as crianças, nomeadamente do 3º ano de escolaridade, para trabalhar exatamente esses conceitos de localização espacial. Portanto, é um jogo para toda a família, pode ser interessante para toda a família. Avançamos por isso na nossa rubrica, até porque o professor Ricardo Teixeira tem outras novidades associadas com os números. Eu tenho outras novidades. Nós aqui nas primeiras rúbricas de 2018 falamos nos números de identificação com o algoritmo de controlo e é interessante que fui contactado por um telespectador natural do Brasil, mas a viver em Portugal, que também é apaixonado pelos números de identificação e já tem uma grande coleção de números que identificam no Brasil
com as características dos que eu exemplifiquei aqui no programa. Ou seja, o último algarismo... levantamento. Fez esse levantamento, é muito interessante. O último algarismo não tem informação específica, é um algarismo de controlo para verificar se foi cometido algum erro na transmissão da informação. Eu aqui no programa exemplifiquei o número do bilhete de identidade, o cartão de cidadão, o número do documento, o NIF, o NIS, o número de identificação da Segurança Social, mas falta um, que é o número de utente de saúde. Este eu ainda não descobri e, se calhar, com a ajuda do telespectador, vamos recolher aqui uma quantidade de exemplos de números do utente de saúde para tentarmos descobrir a regra. Não é propriamente segredo, Vera, porque está regulamentado. Esse, por acaso, está mesmo regulamentado numa portaria. Mas a forma como está o texto não é muito clara. O que levanta assim algum mistério. Um bocado dúbio. Levanta assim um certo mistério e também é interessante nós tentarmos descobrir, mas como é que isso funciona? O que é que eu tenho que fazer? Quais são os números que eu tenho que multiplicar? E a soma vai ter que satisfazer uma certa propriedade. E, portanto, temos, de facto, um enigma para resolver eventualmente em próximas rúbricas. Outro enigma interessante é a carta de condução. A nossa carta de condução também tem um número. E esse número também é um número com algarismo de controle. E, portanto, quem sabe em próximas oportunidades não revelamos aqui alguns exemplos dos números de identificação com algarismo de controle. Fica a dúvida e a sugestão no ar, porque não fazer essa investigação. Aquilo que ainda nos traz esta tarde são painéis de azulejos. O que é que nos pretende mostrar com esta forma de expressão criativa tão tipicamente portuguesa? Nós já falamos aqui no programa dos números de Fibonacci e dos retângulos de ouro. E os retângulos de ouro, quando vemos painéis de azulejos, são aqueles que têm nas dimensões 2 números de Fibonacci consecutivos. E os números de Fibonacci, recordando, são 1, 2, 3, 5, 8, 13... e soma-se sempre os 2 anteriores para obter o seguinte. E temos aqui exemplos recolhidos também pelos professores da IA, porque também é interessante, para além dessa busca pela beleza, digamos assim, em muitos painéis ricos de azulejos, nós também podemos analisar a área, que é um conceito que está a ser trabalhado nas escolas também no 2º e 3º ano. E, portanto, também do ponto de vista educativo também é interessante. Nós aqui do lado esquerdo temos um exemplo do Nordeste, no lado direito da Ilha das Flores, de painéis com 3 linhas e 2 colunas, podemos dizer 3 por 2, em nível do comprimento, se identificarmos o lado de cada quadrado, de cada mosaico, temos comprimento 2 e altura 3, mas o que é interessante, podemos trabalhar também a área nas escolas. E tinha mais alguns exemplos, se tivermos ainda tempo, Vera, podemos ver os próximos. Podemos ver pelo menos e eu vou dizendo alguns onde é que eles se localizam. Podemos passar para a próxima imagem. Este é um mirador do Pico do Longo, portanto, no Conselho da Povoação. Também há muitos painéis que indicam locais específicos. Este é uma homenagem, também de São Miguel, é uma homenagem aos romeiros. Todos esses são retângulos de ouro. Agora vamos ver outros exemplos que não são retângulos de ouro. Este é de Santa Maria, não é 3 por 5. Se fosse 3 por 5 seria um retângulo de ouro. É 4 por 5, mas também é bonito. E há muitos painéis que homenageiam antigas profissões. Estes são muito interessantes, da Água de Alto, da freguesia da Água de Alto, aqui em São Miguel. Podemos ir passando. O próximo também é da Água de Alto. Aqui está. São paisagens. São paisagens, portanto, também artísticos. E, ao mesmo tempo, posso ir contar os quadradinhos e calcular a área. Portanto, usar aqui vários conceitos de matemática, para além da questão dos números de Fibonacci. Por isso, os próprios mosaicos são igualmente, os painéis de azulejos, uma forma de descobrirmos a matemática. Muito obrigada, professor Ricardo Teixeira, pela sua presença no Açores hoje. Até à próxima rubrica. Obrigado, até à próxima. E agora já não temos tempo para fazer mais contas, porque o nosso tempo também se esgotou. Estamos a contar consigo amanhã para nos fazer companhia à semelhança do que fez esta tarde. Em nome de toda a equipa, a continuação de uma excelente segunda-feira. Boa tarde e até amanhã.